Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 435. Eu sou o Rodrigo Bibo e como pode alguém que é eleito perder essa eleição? Eu quero entender esse negócio. E eu sou o Carlos Augusto Vailate. Será que um cristão pode ou não perder a salvação? Olha aí, gente, seguinte, ele já se apresentou. Mais uma vez, Carlos Vailate volta aqui ao BTcast. Já tivesse com a gente falando sobre Jonas, pastor. Não sei se tu lembra, a gente fez um podcast sobre Jonas. Foi sobre Jonas? Foi sobre Jonas. Você fez um comentário de Jonas, né? Por alguma editora, acho que é a Reflexão, não lembro agora. É isso mesmo, pela editora Reflexão, e depois dele eu escrevi o último livro, que foi também outro comentário sobre Abacuque, ambos pela editora Reflexão. Que legal, muito bom. Então, Carlos Vailate volta, inclusive a galera pede o Vailate aqui, a gente já teve alguns podcasts que trouxe essa dinâmica, arminianismo e calvinismo. Poxa, tem que trazer mais o Vailate, gente, tem que ir com calma. Ele é professor, pastor local, marido, pai, enfim, tem uma série de atribuições. A gente conseguiu agora trazer o pastor Carlos aqui para falar um pouquinho sobre apostasia, perda da salvação, Hebreus 6. Vocês conferiram o episódio com o pastor Rômulo Monteiro, trazendo aqui uma visão calvinista e até um pouco a visão dele, né? A gente até explicou no episódio passado. E aqui agora o pastor Carlos Vailate vai trazer uma visão arminiana e, claro, a visão dele, né? Porque como a gente já explicou, não é uma coisa monolítica, nem todo calvinista pensa igual o calvinismo, nem todo arminiano pensa igual o arminianismo. Então o pastor Vailate vai representar aqui os arminianos, mas obviamente que vai trazer também as suas próprias nuances, ok? Mas antes do pastor Carlos Vailate falar um pouquinho para nós sobre apostasia, possibilidade de perder ou não a salvação, vamos para os nossos recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, estamos aí agora com este episódio sobre a apostasia do ponto de vista arminiano. A visão calvinista a gente já postou na semana passada, beleza? Com o pastor Rômulo Monteiro. Agora você confere aí a visão arminiana. Deixa eu dizer um negócio, as outras posições, galera, não tem data para sair aqui no podcast, eu trouxe as principais. Talvez eu me organize com o Alex pra gente falar sobre a apostasia em Martinho Lutero ou a partir do luteranismo, tá bom? Que é uma outra corrente teológica aí também grande, enfim, com uma certa relevância para a história da igreja, tá bom? Outras, galera, eu não garanto, tá bom? Porque é muita coisa e não dá pra gente trazer tudo aqui. Mas olha só, por falar em conteúdo bacana, legal, que a gente traz, nós temos para os mantenedores lives exclusivas e já saiu uma live com o Gutierrez, já saiu agora, semana passada, uma live com Alexandre Melhoranza. Então, se você é mantenedor, manda um e-mail para mantenedores@bibotalk.com, peça pra Camila entrar lá no grupo do Telegram, ou pelo menos na lista de distribuição do Telegram, beleza? Se você não gosta de interagir em grupo, entra pelo menos na lista de distribuição. Bibo, eu não gosto de Telegram, eu não gosto de lista, mas eu quero esse conteúdo. Manda um e-mail, mantenedores@bibotalk.com, e fala: Camila, eu não tô em nenhum grupo, manda pra mim o link da live que o Bibo fez com o Melhoranza e com o Gutierrez, e a Camila em 48 horas pode lhe atender, beleza? Mas faz um esforço, tá, galera? Entra lá pelo menos na lista de distribuição. E se você quiser ser o mantenedor do Bibotalk, você pode ser a partir de R$25 mensais, ajudar o nosso ministério a permanecer na internet produzindo conteúdo de qualidade. Desde 2015, eu sou sustentado pelos mantenedores e clientes do Bibotalk. Então, se você gosta desse trabalho e pode nos ajudar mensalmente, torne-se um mantenedor. É só você fazer a mesma coisa. Ou você acessa bibotalk.com/mantenedores ou mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com. Eu espero a sua presença como mantenedor deste ministério, tá bom? E lembrando que nós temos também em nosso canal no YouTube conteúdo exclusivo que só no YouTube você encontra, tá, gente? Só no YouTube você tem lives que não viram podcast e só estão lá, vídeos exclusivos, então fica por dentro. Se você não quer perder nada que o Bibotalk produz, vá para nossa lista de distribuição no Telegram. Sério, lá você não depende de sininho, de nada. Você assinando a nossa lista de distribuição no Telegram, essa é geral, não é só para os mantenedores. Nessa geral você tem conteúdo exclusivo e você não perde nada do que a gente faz, porque tudo eu posto lá, tá bom? Então, simbora em mais um BTcast aqui em bibotalk.com.
Pastor Vailate, estamos aqui discutindo apostasia, possibilidade da apostasia. Pode um cristão genuíno, pode um cristão verdadeiro abandonar a sua fé? Pode alguém que foi verdadeiramente tocado pela palavra, alguém que professou a sua fé em Jesus, caminhou com o Senhor, com a igreja local, em algum momento da sua vida, olhar para tudo isso ou diante de uma experiência negativa que a vida lhe deu, ou o próprio Deus lhe deu, né? Não sabemos. Ele realmente olhar para trás e falou: quer saber? Não quero mais Jesus. Abandonei Jesus, abandonei a igreja. Existe a possibilidade real de apostasia? E para complementar essa minha pergunta, que é o que vai embasar o nosso papo, vamos ler Hebreus capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 4, pastor, mas você fica, quando você for dar a sua resposta, você fica à vontade para ir, voltar, enfim, contexto, e fique bem à vontade. Mas para sedimentar aqui a nossa conversa, eu quero ler um texto que foi lido também no podcast anterior. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Eu penso que esses versículos aqui são suficientes para a gente começar a pensar esse assunto da possibilidade da apostasia e se ela pode realmente se efetivar na vida de um cristão genuíno. Então, antes de qualquer coisa, é importante nós darmos algumas brevíssimas considerações, fazermos algumas breves considerações acerca da Epístola aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Há quem diga que foi o apóstolo Paulo, outros dirão que foi Apolo, e há outros candidatos também. Ao que o nome indica, a epístola, ao que tudo indica, a epístola, o nome Epístola aos Hebreus, aponta para o fato de o autor desse texto cristão ter direcionado a sua carta a cristãos, mas cristãos, digamos que de origem judia. Por isso que aos Hebreus eram judeus, mas ao mesmo tempo cristãos. E o que me parece que está ocorrendo de problema ali nessa comunidade a qual esse autor anônimo dirige, quer seja uma igreja específica ou um conjunto de igrejas que, digamos, é composta por cristãos judeus. Muitos deles estão ali correndo risco, sendo tentados a voltarem às antigas práticas do judaísmo, e ao fazerem estão aí, digamos, aí nesse risco, de voltarem às antigas práticas e, portanto, renegarem a sua nova fé agora em Cristo, em Jesus. Então, esse é o teor de forma, obviamente, super, ultra resumida. Agora, quando nós vamos para Hebreus 6, esse texto ele tem recebido, pelo menos, 5 interpretações distintas. O texto de Hebreus 6, versículos 4 a 6. Só 5. Só 5, pelo menos, Por isso que eu disse pelo menos. E aí, eu não sei se você deseja que eu rapidamente exponha os 5 principais pontos, alguns dos seus principais defensores, e aí você me corta também, só para as pessoas se situarem dentro do debate, Sim, vamos lá. Eu acho que é importante a gente ter essa noção aí das 5 principais. Obviamente que eu acho que dentro dessas 5 aí, tu vai colocar a sua posição, que depois você vai explorar. A minha já será a primeira, logo de cara. Olha aí, então já manda, vai. Então vamos lá. O texto de Hebreus 6, então, versículos 4 a 6, e obviamente envolvendo outros versículos adicionais dentro do contexto da passagem, ele tem recebido, como nós mencionamos, ao menos 5 interpretações distintas. A primeira perspectiva é aquela que nós poderíamos chamar de perspectiva da perda da salvação. Ela foi defendida por autores como John Wesley, Robert Schenck, Ian Howard Marshall, Grant Osborne e Scott McKnight, entre outros. E esse tipo de perspectiva, com a qual eu concordo, já me adianto aí em aderir a essa primeira leitura, esse tipo de perspectiva bíblica pressupõe que a expressão cai para peçontas no versículo 6, e você foi, salvo engano, você leu até o versículo 5, ou você leu alguma outra coisa e de repente... Eu li do 4 ao 6. Então, o versículo 6, ele vai trazer a expressão grega cai para peçontas, e caíram. E, a meu ver, essa expressão e caíram, ela se refere à possibilidade real da apostasia, isto é, a possibilidade real do abandono da fé outrora abraçada pelo cristão. Creio eu que esse ponto ele ficará claro
espero eu que sim, ao longo da nossa conversa. Então, isso envolverá a perda da salvação. Então, a primeira perspectiva é a perspectiva da perda da salvação, e eu me enquadro nessa leitura porque entendo, dentre outras coisas, que os 5 elementos citados aqui, inclusive por você na leitura, né, foram iluminados, provaram dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Esses 5 elementos não dizem respeito a uma mera pessoa que frequenta a igreja, ou uma pessoa que é simpatizante do evangelho, ou é apenas uma perspectiva hipotética. O texto é muito claro, esta pessoa, ou essas pessoas citadas pelo autor de Hebreus, elas experimentaram esses 5 itens, que me parecem ser itens absolutamente claros e inequívocos, relacionados à vida de um verdadeiro cristão. Logo, se este é o fato, e eu pressuponho que este seja o fato, portanto, no contexto da expressão cai para peçontas e caíram em Hebreus 6:6, esse cair envolve, de fato, a apostasia e, portanto, a perda real da salvação. Essa é a primeira leitura de forma bem geral, tá? Uma segunda perspectiva, que vez por outra, defendida por nossos queridos amigos, irmãos calvinistas, é a perspectiva hipotética. Ela é defendida, por exemplo, por Albert Barnes, por George Lang, por William Manson, entre outros. E ela defende o seguinte, que o escritor de Hebreus, e particularmente no capítulo 6, ele está apresentando um caso hipotético para propósitos ilustrativos, a fim de mostrar o que aconteceria se a apostasia fosse um perigo real, coisa que todavia ela não é, segundo esta segunda leitura. E aqui nesse caso, o particípio grego cai para peçontas e caíram, ele é interpretado por alguns estudiosos como se caírem, apontando o elemento condicional hipotético, ou seja, se eles caírem, algo que todavia não pode acontecer, sobretudo se você tiver um pressuposto calvinista, isto é, de que você perseverará na fé até o final da sua vida, ou em outros termos, Deus de qualquer forma irá preservá-lo na fé, de modo que você não possa cair. Você pode ter aqueles desvios pontuais, situações muito específicas, mas isto não será tão sério e tão irreversível a ponto de acarretar, por exemplo, a perda da salvação. Então é apenas uma hipótese. Essa tua hipótese aqui, se eu estiver atropelando, tu me interrompe, mas alguns usam o versículo 9, me parece que ele se encaixa dentro dessa tua interpretação, que é como se ele estivesse dando, amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não queremos que se aplique a vocês. É como se ele estivesse criando uma hipótese aqui. Não sei se o versículo 9 ajuda nessa interpretação ou se ele ainda se encaixa em outra possível interpretação. Perfeito, porque o versículo 9 ele diz, mas de vós, amados, nós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Mas veja bem, o autor de Hebreus, ele diz, nós esperamos outras coisas. O fato de esperarmos outras coisas não significa necessariamente que aquilo que ele espera destas pessoas será atingido. Né? Por exemplo, eu espero que você, todavia, se comporte como um salvo, que haja como um salvo e persevere como um salvo. Só que a esperança ou expectativa do autor de Hebreus não assegura de forma alguma, não garante de modo algum que essas pessoas seguirão essas melhores coisas que acompanham a salvação. Esse é o desejo dele, né? Mas entre o desejo e a realidade efetiva há um grande abismo, há um grande desejo. Deus quer que todos nós sejamos salvos, mas se eu resistir à graça e simplesmente disser não ao evangelho, então evidentemente, e continuar assim até o final da minha vida, eu não serei salvo. Então, de fato, Deus espera isso, o autor de Hebreus espera, mas a realidade pode não ser condizente com a expectativa apresentada por ele no versículo 9, muito bem lembrado e citado por você. Legal. E aí, terceira forma de ler esses textos? Uma terceira forma é a chamada, nós comentamos a perspectiva da perda da salvação, a perspectiva hipotética, é isso aí. A terceira perspectiva é aquela chamada perspectiva dos testes de autenticidade. Olha, é bonito. O nome é bonito. E essa perspectiva tem importantes aderentes no contexto calvinista, né? Aliás, o próprio Calvino, né? Parece-me que o Calvino defende isso, e eu vou dizer uma coisa aqui que até o final da minha fala irá te assustar e talvez irá assustar os telespectadores, mas em nome da honestidade intelectual, nós não temos compromisso com o erro, salvo se errarmos inconscientemente, mas enquanto conscientes da nossa fala, nós devemos ser honestos, e eu sempre busco sê-lo, né? Então, o que ocorre? A perspectiva dos testes de autenticidade parece-me que é defendida por Calvino, por John Owen, por Wayne Grudem e por D.A. Carson, entre
entre outros. Ela diz o seguinte: segundo essa visão, essa leitura, os indivíduos de Hebreus 6, 4 a 6 e os contextos maiores, eles podem até professar a fé cristã, mas, na verdade, eles não são crentes genuínos. E agora que vem a minha declaração, que talvez assustará alguns, parece-me que Armínio tinha uma compreensão semelhante a esta. Armínio cria mais ou menos desse jeito. E nesse ponto, portanto, eu não concordo com Armínio na leitura dele. Concordo com ele em muita coisa, né? Mas, por exemplo, Armínio cria no pedobatismo. Eu não creio, respeitando aqueles que professam mesmo. Armínio, ele defendia que a igreja, digamos, era uma espécie de novo Israel. Ele defendia aquilo que seria uma prévia da teologia da substituição. Eu não defendo. Em alguns textos, ele parece ter uma perspectiva um tanto quanto cessacionista. Eu não sou cessacionista. E aí, nessa leitura de Hebreus 6, ele parece aderir à visão de Calvino e de outros calvinistas. E eu discordo dele nessa leitura para ser absolutamente franco e honesto na minha fala. Então... Como é que é o nome dessa perspectiva, pastor? É a perspectiva, né, que nós ora denominamos a perspectiva dos testes de autenticidade. Essa ideia aí que aparece, provar o dom celestial, né, a palavra de Deus e tudo, isto não significa necessariamente que estas pessoas serão salvas. Então vamos dizer que são pessoas que frequentam a igreja, participam dos cultos dominicais, estão presentes na ceia do Senhor, eventualmente foram até batizadas a todo o estereótipo externo ou extrínseco salvífico, só que todavia internamente, de fato, de verdade, para valer, elas nunca foram regeneradas, nunca entregaram suas vidas a Jesus. É aquela leitura que me lembra aquela perspectiva tipicamente calvinista de 1 João, né? Quando é dito que saíram de nós, mas não eram de nós, né? Se fossem dos nossos, eles teriam permanecido e tudo. É um bom texto. E o problema é que normalmente calvinistas, sem generalizações, mas pelo que tenho percebido em vídeos assistidos, em livros lidos e assim por diante, pesquisas feitas, muitas vezes, de novo sem generalizações, calvinistas usam esse texto, essa epístola de 1 João, como um filtro para todas as demais ocasiões presentes, por exemplo, no Novo Testamento. Então, se um sujeito, vamos assim dizer, um Judas da vida, um exemplo, né? Ele cai na perdição, então ele nunca foi salvo. Todos os que foram perdidos nunca foram efetivamente salvos, e para isso sempre eles acabam evocando, mais cedo ou mais tarde, o texto de 1 João. Ora, 1 João tem um texto específico, ele está falando sobre um contexto em que falsos mestres entraram à igreja, estão propagando determinados ensinos, como um chamado protognosticismo, né? Eu digo proto, porque normalmente o gnosticismo, estudiosos entendem que ele surgirá com força a partir do 2º ou 3º séculos, né? Então ele está apenas embrionariamente ou incipientemente presente no contexto, provavelmente entre as décadas de 70, 80 ou 90, quando, por exemplo, 1 João teria sido escrita, né? Então, o problema é, eu não posso pegar 1 João e usá-lo como um filtro ou lente para ler todos os demais casos bíblicos, neotestamentários, desrespeitando os contextos dos mesmos e sempre achar, olha, aqui é o mesmo caso de 1 João. Saíram de nós, mas não eram de nós. Olha, Hebreus 6, se o sujeito morre nesse contexto de apostasia, é porque ele nunca foi crente. E aí eu levantaria uma pergunta que envolve conceituação. A gente está falando de conceituação, de apostasia, né? Mas não entramos na conceituação. Como eu costumo dizer, apostasia, Bibo, eu defino a apostasia como o abandono deliberado, né? A pessoa pensou, maquinou, recorrente e definitivo da fé outrora abraçada. Tudo aquilo que no passado eu abracei, agora eu renego. E aí eu pergunto, como que uma pessoa pode se apostatar de algo que ela nunca teve? Como eu posso abandonar, e eu estou usando exemplos bem simples, bem pueris, como uma pessoa abandona um casamento se ela nunca foi casada? Como eu perco uma carteira que eu nunca tive? No caso de Timóteo, pessoas que naufragaram na fé. Como uma pessoa naufraga na fé se ela nunca esteve no barco da fé? Nunca foi um verdadeiro crente? Como que alguém naufraga em mares que nunca dantes navegou? Então, se você pegar, às vezes, um calvinista, ele vai dizer, não, apostasia, na verdade, o sujeito nunca foi crente. Se ele nunca foi crente, nunca houve apostasia. Porque apostasia, no verbo grego afistemi, ele envolve o abandono. Eu só posso abandonar algo que eu tive. Eu nunca fui crente em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na palavra de Deus, e eu continuo a viver em pecado, eu não sou apóstata. Eu sou um incrédulo e ímpio. Agora, o apóstata é aquele que abandona algo que outrora ele teve.
Então, isso é importante a gente esclarecer, Bibo, porque quando calvinistas e arminianos estão falando, eles usam o mesmo termo, mas com conceitos distintos. E aí fica uma conversa de surdos, de mudos, de doidos, né? Porque um fala, não, mas é isso e outro, mas eles estão usando o mesmo termo tendo conceitos subjacentes bem distintos. É por isso que a conta nunca fecha no debate. Então, olha a tecnologia é complicada. Esse é um ponto que eu ensino para os meus alunos. Soberania divina. Qualquer cristão verdadeiro crê na soberania divina. Mas o conceito de soberania divina no arminianismo, por exemplo, é um e no calvinismo é outro. Olha liberdade aí. humana. Qualquer cristão crê na liberdade humana. O sentido no arminianismo é uma coisa, no calvinismo é outra. Né? Apostasia. Qualquer cristão, talvez nem todos, né, diante do que eu estou expondo aqui, das perspectivas, crerá na apostasia, mas a conceituação, dependendo do grupo cristão, será distinta. Então é importante dar nome aos bois. Boa. Para você tentar chegar numa conversa que avance, né? Então, depois de dizer isso e entregar, inclusive, a que me parece ser a perspectiva de Armínio, e eu não concordo com ela nesse ponto, uma quarta perspectiva, Bibo, é a perspectiva dos meios de salvação. Essa é chamada perspectiva dos meios de salvação. Ela é uma espécie de leitura variante dos testes de autenticidade que nós mencionamos agora, que é o terceiro ponto, né? Essa leitura também, via de regra, é defendida por calvinistas como John L. Dagg, Charles Spurgeon, William Shedd, G. Sieberkower e Miller J. Erickson. Para estas pessoas, as advertências de Hebreus 6, 4 a 6 são meios, são instrumentos, são mecanismos que Deus usa para preservar os seus santos. Boa. Ou seja, para eles as advertências são reais, né? Porque para os outros casos, parece que as advertências perdem, no caso dos outros dois anteriores, parece que as advertências elas não têm peso, né? Porque, se tá garantido, para que eu vou advertir? Aliás, até a gente já falou isso no episódio passado, o calvinista verdadeiro, ele precisa acreditar na segurança eterna e na impossibilidade da apostasia, porque se ele crê na possibilidade da apostasia, a eleição no sentido que ele entende não faz sentido algum. Então, o calvinista tem que ser de 5 pontos mesmo, porque não faz sentido, né? Você crer numa predestinação, numa eleição, se há a possibilidade de perder essa eleição. Que depois eu quero que você explique, né, na visão que você defende, como é que eu entendo eleição e alguém que perde essa eleição, como é que funciona isso. Mas vamos focar nesse ponto aí. Legal, vamos lá. Perfeito. Qual o problema que eu vejo nessa perspectiva? A crítica que eu faço é muito simples. Desde quando, por exemplo, né, essas advertências são meios que Deus usa para preservar os seus santos de finalmente e definitivamente caírem em apostasia. Mas eu pergunto, desde quando meras advertências impedem alguém de pecar ou de fazer outras coisas? Quer dizer, Deus está advertindo, mas junto com a advertência, ele não está coagindo uma pessoa a não cair na apostasia, ele está advertindo, olha, não faça isso. Então, a falha para mim nesse pensamento é, por exemplo, pensar que a simples advertência, por mais que ela venha de Deus e seja séria, ok, todavia o eleito, o salvo, ele não poderá cair no perigo que é advertido por esse tipo de leitura. Ora, qual o sentido então de uma advertência se, em última análise, essa advertência irá blindá-lo e não simplesmente adverti-lo? Ela irá assegurá-lo ao eleito que ele não caia em apostasia. Como que ela assegura? Que tipo de advertência é essa? Então, será que junto com a advertência, Deus, ele, digamos que preserva incondicionalmente o eleito de cair, que envolve de fato o item P da Tulip, né? Perseverance of the Saints, que na verdade seria a preservação dos santos, porque é Deus quem os preserva e não eles que perseveram. Então, eu diria que essa leitura não é convincente, porque a mera advertência não é um elemento suficientemente forte para impedir alguém de cair. É a mesma coisa, você vê nas nossas estradas, correto? Olha, 60 quilômetros. Você acha que porque a placa está a 60 quilômetros e tem radar, ninguém vai chegar a 70, 80, 90 ou 100 quilômetros? Claro que não. A mera advertência não impede, né? Ela não impede, ela é um alerta, mas um simples alerta não coage um indivíduo a não seguir aquele caminho. Então, esse tipo de perspectiva não me soa convincente diante dessa leitura. Mas vamos lá. As pessoas deveriam explicar como que a mera advertência coíbe alguém de não cair na apostasia. Quer dizer,
deve, uma advertência, algo além da advertência deve acompanhar o indivíduo, não é a mera advertência. Então, é um ponto que eu não vejo como convincente. Que eu imagino que seja o ponto defendido pelo nosso querido amigo Rômulo Monteiro no episódio passado. Se eu entendi a exposição dele, Rômulo, se tu estiver ouvindo esse episódio e eu te entendi mal, peço perdão já adiantado, mas se eu entendi a posição do Rômulo defendido no episódio passado, ele vai mais ou menos nessa linha, tanto que com ele eu fiquei falando sobre a questão da vontade, tá, mas como é que fica a vontade humana diante da advertência, que foi o questionamento que você acabou de fazer. Mas a gente não tá aqui pra fazer um contraponto direto a dele. Então, sigamos pra quinta. Eu já expliquei no episódio do Rômulo, vou explicar aqui de novo. O Rômulo não ouviu o episódio do Vailate e o Vailate não ouviu o episódio do Rômulo, e eu tô tentando fazer as mesmas perguntas pros dois. Obviamente que não vai ser o mesmo podcast, porque eu tô com dois seres humanos diferentes aqui, então eu vou reagir conforme a exposição do meu convidado, tá bom? Mas eu, inclusive, tô tentando ser o mais imparcial possível aqui neste podcast. Vamos lá, pastor, a quinta interpretação, então. Vamos lá, a quinta e última é a perspectiva da perda de recompensas. Esta leitura é defendida pelo falecido Norman Geisler e também por Robert Kendall. Essa leitura, Bibo, ela entende, por exemplo, que o texto bíblico de Hebreus 6, 4 a 6, o seu contexto mais amplo, fala da perda de recompensas e não da perda da salvação. Então, por exemplo, você vai perder um maior gozo na presença de Deus, uma maior alegria na presença dele, vai perder um desfrute maior das coisas dele, mas não a salvação. Bem, mas o texto, a meu ver, ele não fala de nada disso, né? De perda de recompensas e tudo. Então perceba, de forma geral, que à exceção da primeira perspectiva que eu defendo, as outras quatro, via de regra, se encaixam de alguma forma razoavelmente bem na leitura calvinista. Né? Porque digamos que não compromete o P da perseverança dos santos. Aquela que comprometeria, evidentemente, seria a primeira. E eu defendo a primeira e as outras quatro acabam se encaixando numa leitura calvinista. Eu entendo que a primeira leitura seja mais correta porque, mais uma vez, os termos usados pelo autor de Hebreus, Bíblia, são muito contundentes. Porque ele diz o seguinte, olha, que as pessoas experimentaram uma vez, aqui é a expressão grega rapax, que pode também ser traduzido de uma vez por todas. Uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. Esse provaram o dom celestial, há alguns estudiosos que, a meu ver, equivocadamente, eles fazem alusão à Santa Ceia, né? A ceia do Senhor e tal. Só que aqui o termo que nós encontramos em grego, né, geosamenos, ele é o mesmo termo que é usado, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 2 e versículo 9, quando nós encontramos uma referência à morte de Jesus. Hebreus 2:9, por exemplo, diz, olha, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, né? Essa expressão, provasse a morte por todos, é o grego geosetai, que é a mesma palavra que aparece no texto grego que nós vimos, é o verbo grego geomai, que é experimentar, é provar e assim por diante. Ora, se a morte de Jesus na cruz foi real e ele experimentou de fato a morte, não foi uma catalepsia, não foi um desmaio, foi uma morte real, logo, aqueles que provaram o dom celestial de Hebreus 6:4 também o experimentaram de forma real. E eu fico imaginando que isso não é condizente com alguém que é apenas um crente de fachada. E olha só, essas pessoas se tornaram participantes do Espírito Santo. E eu te pergunto, como que alguém se torna participante do Espírito Santo não sendo um crente real? Ah, não, eu sou participante do Espírito Santo porque eu participo da reunião do culto. O texto não está dizendo isso. Ele diz que você não é participante do culto. Ele diz que você é participante do Espírito Santo. Como você participa da terceira pessoa da Trindade sem ser cristão? E eu diria, um verdadeiro cristão. Então, esses 5 elementos presentes em Hebreus 6, 4 a 6, de forma breve, talvez não sendo tanto breve, né, extrapolando aqui, qualquer coisa me corte, por favor, me parecem descrever, Bibo, traços de um verdadeiro cristão. Mesmo porque, se não fosse, qual o sentido de advertir ímpios que são apenas crentes de fachada, né? Qual o sentido? E você tem um outro elemento que, a meu ver, ele é simplesmente contundente nesse ponto, e aí eu passo a bola para você, que envolve, por exemplo, o versículo 6. Então, aqueles que experimentaram todos esses 5 elementos e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento.
Pastor, dentro da tua compreensão, o versículo 6, tem algumas coisas que eu não entendo corretamente. A primeira, eu quero começar de trás para frente. O que seria rejeitar, o que seria voltar a pregar Jesus na cruz? É impossível, né? É um sacrifício perfeito, é único. O autor aos Hebreus vai bater nessa tecla, né? O sumo sacerdote perfeito, aquela coisa toda. Como é que é voltar a pregá-lo na cruz? O que significa isso? Isso parece uma impossibilidade, né? De voltar a pregar Jesus na cruz. Então eu queria entender isso dentro da sua perspectiva. E obviamente o começo do versículo 6, né? Se desviaram. Mas o quanto é esse desviar, né? O quanto é essa linha que a pessoa atravessa que ela não volta mais? Correto, boas perguntas, né? Vamos começar então de trás para frente. Bom, o final do versículo 6 que nós acabamos de mencionar, o texto diz que estas pessoas estão crucificando para si mesmas o Filho de Deus, isto é, Jesus, e expondo a vexação, a vergonha, a ignomínia e assim por diante. Então, eu entendo da seguinte forma. Mais uma vez, como a Epístola aos Hebreus ela é escrita, ela é destinada a cristãos judeus, hoje talvez seriam chamados de judeus messiânicos, talvez, com perdão pelo hipotético e provável anacronismo, né? Eu estou ciente disso, mas a ideia é que se eles voltarem às práticas antigas, por exemplo, aos sacrifícios de animais, a todas as outras práticas que invalidam aquilo que Jesus fez, eles estão de novo como que crucificando e expondo a humilhação, porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente para salvá-los. Então eles estão voltando às práticas anteriores, judeus que são, por exemplo, presumindo, é uma inferência, sacrificando animais. Algo que não faz sentido, porque se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele já morreu, é o sacrifício perfeito de Deus oferecido para a humanidade, não faz sentido você voltar às antigas práticas que como que revogam ou anulam as crenças outrora abraçadas. Aí é que envolve o cenário da apostasia, né? Isso tem a ver com o início do contexto do versículo que você diz. Olha lá, voltando agora para o início. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui e dos queridos irmãos que assistirão ou estão assistindo esse nosso podcast. Nesse caso, ouvirão. Isso, ouvirão, perfeito. Então, olha que interessante. O texto diz que é impossível novamente. Aqui você tem o termo, o advérbio, novamente, o termo grego palin, novamente. O que quer dizer isso? É impossível serem renovados de novo para o arrependimento. De novo quer dizer que eles se arrependeram antes de fato. E isto significa que eles eram crentes verdadeiros, porque se é impossível renovar de novo para o arrependimento, quer dizer que o arrependimento anterior ele foi verdadeiro e, portanto, eles eram cristãos reais. Senão não faz sentido. Como assim você renovar de novo para o arrependimento? Como? Se eles não eram crentes reais e eram hipotéticos, como uma das perspectivas dizem. Não, Caraca. Eles eram crentes de fachada. Não, o texto diz que eles se arrependeram a primeira vez e não podem ser renovados uma segunda vez para o arrependimento se, depois de experimentarem estas 5 coisas, eles apostatarem da fé, é como eu entendo a expressão grega cai para pesontas, né? E caíram, nesse caso, eles novamente crucificam o Filho de Deus, ou seja, eles voltaram a todos os rudimentos da fé anterior. E aí é que envolve outra questão importante que você disse, e que ela é complicada, de fato. Como eu sei que uma pessoa, ela está, digamos que nessa condição que, entendo eu, viu, Bibo, ela é irreversível. Aqui a minha visão, eu concordo, eu sou mais propenso a concordar com Wesley não, me perdoe, com Armínio nesse ponto, e não com Wesley, é o inverso, né? Porque o Wesley, num dos seus textos, num dos seus sermões, o Wesley vai usar o termo apostasia como algo que a pessoa pode cometer diversas vezes ao longo da vida. Era aquilo que nós diríamos hoje, nós chamaríamos de desvio, em bom evangeliquez ou crenteza, aquela linguagem bem popular da igreja, né? O sujeito, ele se desviou, sei lá, ele não foi a 2 domingos, a 5 domingos, a 3 meses, está desviado e tal, aquela coisa. Mas a apostasia é uma coisa muitíssimo mais séria do que esse desvio ou esse abandono ou essa mornidão, digamos, temporária na fé. Como eu disse, como eu conceituei antes, envolve o abandono deliberado, é sistêmico, recorrente e definitivo da fé outrora abraçada. Agora, como que nós sabemos disso? Bom, é difícil dizer, né? Porque a Bíblia vai citar um caso, por exemplo, que envolve isso, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há
nem neste século, nem no vindouro e tal. Então, há estudiosos que entendem que o caso de Hebreus 6 tem a relação com a blasfêmia contra o Espírito Santo ou com o pecado para a morte, que também é outro item, é outro tema bem espinhoso que é defendido ali, citado por João em 1 João. Mas é um caminho sem volta e apenas Deus conhece esse indivíduo quando ele chega nesse caminho sem volta. Fato é que Hebreus diz que é impossível esse indivíduo que experimentou todas estas coisas e já se arrependeu no passado, portanto ele era um crente de fato, se arrepender uma segunda vez. Então é uma situação que é irreversível. Nesse ponto, Bibo, nem todos os arminianos, como eu, até na minha fala agora, bem brevemente, deixei claro, nem todos concordam. O Wesley diria que a pessoa pode apostatar e voltar à fé várias vezes, várias. Eu não concordo com ele. Eu entendo que a apostasia é única, irremediável, irreversível, deliberada, e é disso que o texto está tratando. Não são desvios pontuais, pecados pontuais, uma mornidão bem pontual, uma fraqueza na fé pontual. Não, isso não é apostasia. Apostasia é algo infinitamente mais grave. Tanto é grave que é irreversível. No sentido de que apostasia é uma, como você definiu, né? As definições são importantes. Você definiu como uma consciência de negação de Deus. Ou seja, nega a ação de Deus. E dentro do contexto de Hebreus, eu imagino, porque talvez Hebreus conhecesse, né, essa passagem do Evangelho e tal, e já tivessem essa leitura, talvez não. Mas o fato é que dentro de Hebreus, talvez a apostasia aqui seria realmente voltar para os rudimentos antigos, né? Se tivesse ligado a isso. E aí não sei se pode ser isso, né? Se é voltar aos rudimentos antigos, e que aí é uma apostasia interessante, porque no fundo ele tá dentro do cercado religioso de Javé, por assim dizer, né? Só que tá negando o filho, então talvez não tenha volta porque ele voltou para um passado onde não há o verdadeiro Messias. Enfim, são possibilidades. Uma vez eu ouvi um pastor falando, eu ouvi um pregador falando, um professor de teologia também, como não dá pra gente responder assim com exatidão o que é, como você bem honestamente falou, ele falou, gente, é como se tivesse uma linha que nós não sabemos onde essa linha tá, e essa linha só Deus sabe, e a pessoa atravessa essa linha, é como se tivesse uma linha que ao atravessar essa linha não dá mais pra voltar, que é muito diferente de uma mornidão, de um período, sabe, de fraqueza, por exemplo. É muito comum pessoas que passam por algum trauma, muitas vezes, que a pessoa, poxa, Deus não existe, como é que a minha filha de 2 anos morre de câncer? E a pessoa 5, 6 anos depois é encontrada novamente em fé e por aí vai. Então a gente não existe uma caixinha, né? Não dá pra botar todo mundo numa caixinha assim, mas é complicado. E o seu raciocínio está correto, Bibi, e essa conceituação eu a vejo como bíblica pelo seguinte: se você pegar Gênesis, no capítulo 15, quando o texto fala sobre o juízo divino vindouro que recairá sobre os amorreus. Os amorreus eram subgrupos de cananeus, né? Então Deus diz ali para Abrão o seguinte, que os descendentes dele seriam peregrinos em terra estranha, uma referência ao Egito, seriam oprimidos ali 400 anos, número este que Êxodo 12:40 será mais preciso e dirá que foram 430 anos o período de servidão de Israel no Egito, e Deus diz, mas depois os trarei com mão forte e tal, até que se cumpra, ou até que chegue ali na medida, a justiça ali que envolve o cálice dos amorreus. Ou seja, Deus está dizendo, há uma linha, para usar a sua linguagem, há uma linha. Até eles chegarem ali, eu vou dar corda. Quando eles chegarem ali, chegou o tempo de eu entrar em juízo. Então isso existe. Isso existe. É triste, mas existe. É triste, mas existe. Até uma vez eu comentei com um amigo meu que, de fato, a primeira leitura, e acho que é a leitura que a maioria dos leitores da Bíblia vai fazer num primeiro momento, diante desse texto, é essa visão arminiana que tu apresentaste. Agora, pastor, a questão da eleição, né? O arminianismo, ele acredita na eleição, faz parte, né? Afinal, é um termo bíblico, e como termo bíblico, o arminiano lida com esse termo. Eu penso que a gente precisa falar um pouquinho sobre a conceituação de eleição de forma breve. Desculpa pelo breve, eu sei que é um tema complexo, mas eu acho que você tem um livro escrito, acho que você consegue resumir num tweet, né? Obviamente que quem quiser detalhes exegéticos e históricos, adquira o livro do professor Vailate, mas porque é aquilo que eu falei anteriormente, pra teologia calvinista, faz muito sentido a segurança dos santos, porque Deus segura aqueles que ele elegeu e ponto final, e é isso aí. A tulipe, ela é hermética, é lindo de ver, ela é hermética, né? Se você concorda ou não, aí são outros 500, mas em termos de construção, é lógico, né? Dentro
dentro da visão e do ponto de partida filosófico e teológico deles, ela faz muito sentido. Agora, beleza, os arminianos também acreditam na eleição e a maioria dos arminianos vai nessa tua linha, né? Que há possibilidade real de apostasia e quem está abandonando a fé aqui são pessoas que foram realmente cristãs, iluminadas, pertencentes ao Espírito Santo, ao corpo de Cristo e por aí vai. Então, como é que a gente lida com esses conceitos? De um Deus que elege e ao mesmo tempo deixa assim, tipo, que Deus que é esse? Escorrega da mão dele? Tipo, eu elegi aqui, mas escorregou da minha mão. Como é que você, dentro do seu arminianismo, lida com essa questão de eleição e abandono da fé? Ótima questão. Agora eu tenho que entrar num dado, Bibo, que talvez seja um dos mais delicados ou mais delicado no pensamento de Jacó Armínio, né? O que acontece? Jacó Armínio, ele defendia a existência de duas classes ou dois tipos, digamos, de crentes. Dois tipos. O crente em si e o eleito. Isso aparece nas obras dele. Então, Armínio vai dizer que crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. São indivíduos, portanto, distintos. O que irá diferenciar um crente de um eleito? A permanência na fé, a perseverança na fé, obviamente possibilitada pela graça, até o final da sua vida. Então, embora todo eleito seja crente, ele deve, obviamente, evidentemente, crer em Jesus, nem todo crente é eleito. Então, como que eu percebo ou identifico isso? Essa diferenciação. Isso dependerá da perseverança do indivíduo na fé até o final da sua vida. Se o indivíduo, ao morrer nesse contexto terreno em que vivemos, ele morrer enquanto um verdadeiro crente na pessoa de Jesus, ele foi evidentemente eleito. Ele viveu até os 70 anos. Foi crente até, e estou apenas citando uma hipótese, prefeito de raciocínio e compreensão, né? Ele vive até os 70 anos, mas ele é cristão e tudo indica que um cristão verdadeiro até os 50 anos. Mas dos 50 aos 70 ele apostata por N motivos, talvez um dos citados por você, alguém na família morreu de câncer, experimentou uma tragédia, uma desgraça muito grande, ele fala, quer saber? Eu não quero mais saber de Deus, de Cristo, do Evangelho e tudo, mas até então, ele era um crente verdadeiro. Mas por não perseverar na fé e morrer numa condição de apostasia, logo, a presciência de Deus, como não pode ser enganada, e aqui eu faço uma crítica aos queridos irmãos arminianos, né? Um eleito, Bibo, na perspectiva de Armínio, e eu concordo com ele nesse ponto, é uma questão, a meu ver, bíblica e lógica, um eleito não pode perder a salvação. Porque se o sujeito é eleito segundo a presciência de Deus, como que a presciência de Deus pode estar errada? Então Deus o elegeu pela sua presciência, depois o indivíduo perde a salvação, então Deus se equivocou na presciência. Então arminianos entendem que o eleito pode perder a salvação, eles estão agindo assim de forma totalmente equivocada, né? Eles estão pelo menos usando o termo incorreto. Não são eleitos que perdem a salvação na visão de Armínio, mas crentes verdadeiros que, se tivessem perseverado na fé até o final de suas vidas, seriam eleitos. Como não fizeram, e a presciência de Deus não pode se enganar, Deus não os previu enquanto pessoas que permanecem na fé esta proporcionada pela graça, logo ao morrerem nessa condição, eles são crentes, mas não são eleitos, porque a apostasia acaba fazendo com que situações como de Hebreus 6:4-6, entre outros textos, sejam verificados na sua vida e ele, infelizmente, esteja na perdição ao morrer. Pastor, eu vou pedir a sua paciência agora, porque talvez tu tenha que explicar tudo de novo, porque eu quero entender direito isso aqui. Eu tenho certeza que alguns ouvintes estão comigo nessa aqui agora. Vamos lá. Então, você fez uma distinção entre eleitos e crentes, a partir de essa Armínio. Distinção de Armínio, perfeito, ok. E eu concordo com ela, tá? Beleza. Então, existe os eleitos e os crentes. Então, todo eleito é um crente, mas nem todo crente é um eleito. Beleza. Então, só para ficar mais claro, esse crente que o Armínio tá colocando ali, ele é um cara que experimentou as dádivas celestiais, ele se tornou participante do Espírito Santo, é isso? O crente tá dentro dessa categoria do versículo 4 aqui? Ele provou da bondade da palavra de Deus e dos poderes do mundo por vir? Perfeito. É essa a ideia. Se ele não tivesse caído, porque o versículo 6 vai dizer, e caíram. Entendi. Impossível depois serem renovados ao arrependimento. Então, esse indivíduo, de Hebreus 6:4-6, na perspectiva de Armínio, usando todo o background
background aí da teologia dele, é um crente que, por ter apostatado, como eu sei que ele apostatou? Porque o texto diz que ele caiu. Se ele caiu definitivamente, ele não é, nesse caso, eleito. Mas qual é a diferença? Ele poderia ter sido eleito. Algo que, por exemplo, no calvinismo não é admitido, porque as coisas já estão fechadas de formas estanques. Então, quem é eleito não pode, digamos que, se deseleger, e quem é simplesmente um crente ou ímpio não pode ser eleito. As coisas estão, digamos que, hermeticamente fechadas. Até porque a eleição, então, dentro da visão de Armínio, ela é uma eleição corporativa, alguma coisa nesse sentido, tipo, Deus elege um povo e, consequentemente, também quem vai fazer parte desse povo, mas com base na sua presciência. Deus previu a fé perseverante da pessoa, né? Ou seja, e por isso que dentro da teologia de Armínio, as advertências e todas as parêneses bíblicas, elas fazem muito sentido. Por quê? Porque essas parêneses, né, essas advertências, elas, tipo, cara, abre o olho. Pra usar um termo que ninguém gosta de usar, pastor, e até você me ajuda aqui a entender. Dentro da teologia arminiana, a vontade humana desempenha um papel importante na salvação, então. É isso? Sim, claro que desempenha ao não resistir à graça. Isso é importante dizer, porque veja bem, nós arminianos não cremos numa autossoteria. Eu mesmo que me salvo. Não. Nem um sinergismo, de Deus, por exemplo. Sim, o sinergismo é um termo que é usado, até que de uma certa forma, claro que eu não me oporia, embora ele vá, digamos que, muitas vezes encaminhar para uma perspectiva que alguns vão dizer que é humanista e alguma coisa do gênero, que evidentemente não é. A questão existem textos bíblicos, e daqui a pouco, se eu tiver, obviamente, oportunidade, eu não sei se nós teremos tempo ou não, eu poderia, de repente, citar um ou outro deles, onde nós veremos essa importância do porquê da possibilidade real da perda da salvação no arminianismo. Agora, a vontade humana é um elemento importante. Vamos pegar, sei lá, João capítulo 1 e versículo 12, né? Poderemos citar, obviamente, vários outros textos, mas, em princípio, Bibo, nós podemos citar aqui João 1,12, que vai dizer o seguinte: antes disso, diz que Jesus veio para o que era seu, uma referência clara ao povo judeu, mas os judeus não o receberão. Percebam que o juízo está sobre os judeus, sobre eles não o terem recebido, correto? Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Então, pera um pouquinho. Sou eu que devo receber a Cristo como meu Senhor e Salvador. Deus não fará isso por mim. E o termo que aparece ali, o termo grego que aparece nesse contexto aí para receber, é o termo grego lambano, né? Que é tomar, receber, dependendo do contexto, ele envolve dar as boas-vindas, que é um ato da vontade. Quem é que tem que dar as boas-vindas a Cristo? É o Carlos, é o Bibo, é o João, Pedro, Antônia. Então, aquele termo, aceitar a Jesus ou receber a Jesus, que muitos reformados calvinistas criticam, ele é bíblico. A todos quantos o receberam ou o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aceitar a Cristo envolve um ato da vontade humana do Carlos, proporcionado pela graça divina. Isso é importante dizer, né? Não é o Carlos que do nada faz isso por si mesmo. Eu tô dormindo ímpio e acordo, me espreguiço, que vontade de ser justificado hoje, né? Que vontade de crer em Jesus. Se eu tenho essa vontade, é porque a graça preveniente, como nós chamamos, né, no arminianismo, a graça que vem antes, está de alguma forma operando no meu coração. Não sou eu que dou o pontapé inicial ou a ignição. Quem faz isso é Deus. Ele que dá a graça inicial, ele dá a graça subsequente para me manter nos caminhos dele, embora ela possa ser resistida, inclusive a graça no contexto de consumação até o fim. Mas, em última análise, no arminianismo, sempre o indivíduo salvo, regenerado, lavado e remido no sangue de Jesus, sempre poderá dizer não a Cristo e, portanto, resistir à graça. Galera, é o seguinte, antes de terminar esse episódio, eu quero dizer pra vocês que a The Pilgrim é um app em que você pode ouvir vários audiolivros. Tem muita coisa boa lá no The Pilgrim, inclusive o meu livro, O Deus que Destrói Sonhos, em breve estará disponível no app da The Pilgrim. Mas olha só, galera, tem muito livro legal pra você ouvir lá no The Pilgrim. Se você gosta de podcast, você vai gostar de audiolivro. E olha só, além de ter audiolivros, né, dos principais livros aí,
aí das principais editoras. Além de ter livros exclusivos, temos também uma variedade de e-books. Sério, e-books que você não encontra, por exemplo, no Kindle Unlimited, que você só... falei bonito agora, em Kindle Unlimited, que você não encontra no Kindle Unlimited. Todos os e-books da Vida Nova, da Thomas Nelson Brasil, tem muita coisa da Mundo Cristão lá e de outras editoras. Então assim, só pelos e-books já vale a pena você assinar o The Pilgrim. Agora imagina ter audiolivros bem narrados. Gente, coisa de primeira, então recomendo. Mas olha só, não só recomendo, eu falei com o pessoal lá da The Pilgrim, galera, vamos dar um desconto pra audiência do Bibotalk, pra galera experimentar e tal. Então olha só, pessoal, 50% de desconto nos 3 primeiros meses, beleza? 50% de desconto para você experimentar o The Pilgrim. Galera, vale a experiência. Eu tenho caminhado e tô ouvindo aí The Pilgrim durante as minhas caminhadas, revezo com podcasts, vale, Manso e Humilde, o livrinho da moda aí da Thomas Nelson, tô no capítulo 14 já, ouvindo no app do The Pilgrim. Então vai lá, experimenta The Pilgrim. Gente, 50% de desconto. Faz um mês de teste aí, que você vai gostar, tenho certeza que você vai me agradecer depois. Só que é o seguinte, tem que ser pelo link que está aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com. Pastor, então pra gente caminhar pro final, eu queria te dar esse espaço para você citar então alguns textos bíblicos, além desse de João ou outros, que de alguma forma fomentam, né, aí essa ideia que você defendeu da possibilidade da perda da salvação. Isso porque, tanto no episódio com o Rômulo, e infelizmente não vamos conseguir fazer aqui com o professor Vailate, mas fica pra uma próxima, mas tem toda a história da igreja também, que dá uma discussão bem bacana, e para isso a gente recomenda aí o livro do pupilo do Vailate, que é o Rodrigo Calça Lemos. Inclusive eu tenho uma live lá no canal com o Rodrigo, eu vou deixar ela linkada aqui, e nessa live com o Rodrigo Calça Lemos, a gente fala um pouquinho sobre possibilidade da apostasia nos pais da igreja. Então lá você consegue ter uma ideia também desse viés histórico. Mas professor, biblicamente falando aí, quais outros textos além de Hebreus você traz para a roda para fundamentar a sua ideia? Maravilha. Bom, porque eu entendo então que o arminianismo, por exemplo, defende a possibilidade real da perda da salvação. Eu diria que isso ocorre por pelo menos 4 motivos, 4 razões. Primeiro, porque a promessa da salvação é condicional e não incondicional. Ou seja, a promessa da salvação é condicionada à fé em Cristo. Marcos 16:16, Atos 16:31, não é isso? Quem crer em Jesus Cristo será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a promessa da salvação, ela possui um caráter condicional e não incondicional. Em segundo lugar, a fé é um processo contínuo e não um ato único. Nós temos várias ocorrências de termos gregos no Novo Testamento que aparecem no particípio presente e que apontam, portanto, para isso, para uma ação contínua. Quer ver alguns exemplos que normalmente as pessoas se esquecem? Bibo, eu vou dar alguns exemplos de João, tá? O Evangelho de João. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão aquele que nele crê, em grego, hopisteum, quer dizer aquele que nele está crendo, continuamente crendo. É aquele que continuamente crê em Cristo, diz João 3,16, que não perecerá. Então, para crer continuamente, eu devo perseverar na fé. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve, o texto grego diz, quem está ouvindo a minha palavra e crê, isto é, está crendo, é a ideia de uma ação contínua, naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, é necessário que eu esteja continuamente ouvindo e esteja continuamente crendo. É assim que os termos aparecem no texto grego de João 5:24. Outro texto, João 6:40, um último nesse ponto, né? João 6:40 diz, porquanto a vontade daquele que me enviou, Jesus diz, é esta, que todo aquele que vê, ou seja, o grego é está vendo, o Filho, e crê, está crendo, é um processo, está crendo nele, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, com base no texto grego, crer não é um ato pontual, é algo que envolve uma continuidade, uma perseverança. E é exatamente isso que todo arminiano clássico ou wesleyano defende. Isso tem um amparo, a meu ver, inclusive nos tempos verbais ali em grego.
Em terceiro lugar, porque a condição espiritual de um crente, ela é mutável e não inalterável. Então, em primeiro lugar, ela é mutável, por exemplo, da condição de incredulidade para a fé. Em João, no capítulo 10, versículos 37 e 38, Jesus declara: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ou seja, os incrédulos podem crer em Cristo, na obra de Cristo, assim por diante. Quer dizer, a situação é imutável, é mutável, melhor dizendo, né? Em segundo lugar, ela é mutável da fé para a incredulidade, ou seja, o caminho inverso. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual, pessoas rejeitaram a fé e a boa consciência, rejeitando a qual, alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, se Himeneu e Alexandre naufragaram na fé, como eu disse antes, mais ou menos na introdução do nosso bate-papo, isso significa que antes eles estavam, vamos usar a metáfora, estavam no barco da fé. Então, só pode abandonar a fé quem em algum momento creu. Eu não posso abandonar o que eu nunca tive. Boa. Só fazem naufrágio na fé pessoas que tiveram fé. E se tiveram fé, é porque de fato eram crentes. E, por fim, em quarto e último lugar, porque a perda da salvação é um ensino real, é uma possibilidade real. Porque as várias advertências que a Bíblia faz sobre a possibilidade real de abandonar a fé, entre elas Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, devem ser levadas a sério. Elas não são advertências hipotéticas ou advertências contra a perda de recompensas, mas sim advertências contra a possibilidade real da perda da própria salvação. Caso contrário, qual o sentido de Deus me advertir com base em meras hipóteses que jamais poderão efetivamente ocorrer? Não faz sentido, né? Imagine você andando numa estrada, né, Bibo, e você vê lá, cuidado, curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. Mas aí você fala, não, essa advertência quanto a uma curva acentuada à direita e à esquerda é uma brincadeira. Quer saber? Eu vou virar em qualquer um dos lados e não vai acontecer nada, porque é uma mera situação hipotética. Elas não são advertências meramente hipotéticas ou advertências contra a perda de recompensas, como vimos algumas interpretações de Hebreus 6, 4 a 6, mas são advertências contra a possibilidade real da perda da própria salvação, e isto sim, para mim, faz todo o sentido, Bibo. Olha aí, gente, é isso, a gente deu uma arranhada aqui na perspectiva arminiana a partir do ponto de vista do pastor e professor Carlos Augusto Vailate. Muito obrigado, professor, te dou esse espaço aí para você falar um pouquinho dos seus materiais, enfim, do que você tem produzido na internet, onde a galera te acha, por gentileza. Bibo, eu quero agradecer o convite, é um prazer poder conversar novamente com o irmão, que Deus abençoe a sua vida, a família e ministério, da mesma forma a vida, a família e ministério de todos os que estão assistindo esse vídeo, esse nosso podcast, e aqueles que eventualmente quiserem obter maiores informações sobre obras que produzimos, né, obras que escrevemos aí integralmente, algumas coproduções, podem entrar em contato conosco pelo Instagram, @carlosvailate, com 2 T's e I no final, ou o meu Facebook, que é o meu nome completo, Carlos Augusto Vailate. Então é um prazer mais uma vez, é uma alegria, e até uma próxima, se o bondoso Deus, o gracioso Deus assim nos permitir. Bibo, obrigado pelo convite e pelo bate-papo nesse momento. Eu que agradeço, e com certeza voltará, pastor. A gente vai fazer mais essas dobradinhas aí. Na verdade, eu tô trazendo os 5 pontos de cada linha, né? E colocando um do lado do outro pra audiência poder entender um pouco melhor calvinistas e arminianos, e quem sabe assim ter um respeito mútuo na internet, né? A coisa tá melhor, graças a Deus, né? Porque se fossem 5 anos atrás, Deus o livre, mas a coisa tá um pouquinho melhor hoje, graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo e disponibilidade e compartilhar com a gente. É isso, gente. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E já sabe, esse conteúdo te edificou? Manda pras pessoas, né? Divulgue aí o Bibotalk, divulgue o nosso podcast, nos ajude a ir mais pra frente. A melhor propaganda é a sua, porque você tem o seu grupo e você pode falar o quanto esse ministério tem impactado e ajudado você a caminhar no discipulado de Jesus. É isso, voltamos semana que vem. Até a próxima, valeu! Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.